Olá, meus amores, tudo bem? Turminha do quinto ano. Aqui é a professora Eliane, da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos para a nossa quarta aula do Caderno 7. Nosso conteúdo hoje é em matemática e nós vamos ver operações com números decimais, multiplicação e divisão. Olha aqui as nossas habilidades. Resolver problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais na forma de decimais, ok? E elaborar o problema, né? É a última questão aí da aula de hoje do caderno pedagógico de vocês. Vamos prosseguir, então. Os problemas matemáticos são responsáveis pelas inúmeras dúvidas presentes entre os alunos. A grande questão é relacionar as informações fornecidas com os símbolos matemáticos, adequados para a solução dos problemas. O aluno precisa entender a situação, identificando a operação mais adequada para a resolução, e isso depende de uma leitura segura e um processo interpretativo. Através de exemplos, demonstraremos como realizar essa leitura interpretativa, selecionando as palavras-chave, bem como utilizando as operações adequadas. Quando se trata de distribuir, repartir quantidades igualmente, não importa se são números inteiros ou decimais, a divisão será a ferramenta adequada. Então, meninos, o que a gente traz aí no caderno pedagógico e eu li agora para vocês aqui, é o que a gente já conversou muito em sala de aula. A gente precisa interpretar os dados do problema. É por isso que eu fixo tanto com vocês na necessidade de fazer dados, resolução e resposta. A partir do momento que você vai lendo o problema, você vai identificando o que ele quer. Isso é achar as palavras-chave. Vamos resolver esse aqui juntos. Vamos lá. Carlos comprou uma televisão no valor de R$ 950, dividida em 10 prestações iguais. Então, essas prestações são diferentes? Não, elas são iguais. Quantas são as prestações? 10. Ao pagar a quarta prestação, recebeu de presente do seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Então, ele pagou a primeira, segunda, terceira e a quarta. Então, da quinta em diante até a décima, o avô que pagou. Então, vamos lá. Quanto Carlos recebeu? Então, até a quarta foi ele que pagou. Ele pagou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ficou o avô dele, então, deu dinheiro para ele pagar a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Então, ele pagou 4 prestações e o avô dele deu para ele o dinheiro equivalente a 6 prestações, para pagar 6 delas, ok? Então, vamos ver aqui, olha. O valor do aparelho é igual a 950. Essa é a resolução que tem aí para vocês. Carlos resolveu dividir o televisor de 10 prestações iguais. Então, 10 prestações iguais, 950 dividido por 10. Olha aqui, ó. É a primeira situação. 950 dividido por 10. Não é isso que tem aqui, ó? Para eu saber o valor de cada prestação, né, gente? Ele quer saber o valor de 6 prestações. Esse é o que ele quer saber no problema, tá? Porque o avô dele não pagou 6 prestações? Então. Mas aí, para eu saber quantas prestações são, 950, que é o valor total, dividido por 10. Então, ó, 9 vezes 10, 90. 95 menos 90, 5. Baixei o zero. 5 vezes 10, 50. 50 menos 50, 0. Muito bem. Agora, eu preciso saber
custa R$ 95 cada prestação. Ele pagou 4 e o avô dele vai pagar o restante. Então, olha só, 95 vezes 4, para saber o quanto o Carlos já pagou. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 9, 36, com 2, 38. Então, ele pagou 380. Para calcular o quanto o avô dele deu a ele, eu poderia fazer 6 vezes 95 ou 950 menos 380. Não é isso? Ó, é o total de prestações, o que é o total dela, menos o que o Carlos pagou. O Carlos não pagou 380? Eu também acho assim o restante, não acho? Vamos ver aqui se vai dar igual. 0 menos 0, 0. 15. E aqui fica de 8. 15 menos 7, ó, menos 8, 7. 8 menos 3, 5. 570. Mesma coisa. Viu só? Então, há mais de uma maneira de resolver a questão. E o que nós temos que fazer é que ler com calma, destrinchar o problema, observar essas informações. Vocês lembram de uma atividade que eu dei para vocês que vocês tinham que escrever o que vocês tinham entendido, como que vocês iam desenvolver o problema, que vocês tinham que escrever os dados do problema? Pega o caderno de vocês do início do ano que vocês vão achar isso lá, ok? Sabendo que a barra de chocolate a seguir custou R$ 9,00 no mercado X e R$ 9,95 no mercado Y, responda: qual mercado o chocolate é mais barato? Uai, aí é fácil, né, gente? Ó, no Y custa R$ 9,95. No X custa 9. Qual que é o mais barato? No mercado X, ok? Qual a diferença de preços entre os mercados? Quando eu falo em diferença, qual é a conta que a gente faz? A de subtração. Olha aqui, ó. Então, eu vou pegar o valor maior menos o valor menor e vou calcular quanto que deu. Qual que é a diferença? 95 centavos, ok? Tá ali a continha que eu já deixei pronta para a gente poder identificar. Muito bem, 95 centavos. Tá aí a resposta. Na letra C, se comprasse 3 barras em cada mercado, qual seria a diferença de preços? Olha aqui, 2 informações agora. Eu continuo tendo diferença. Eu sei que essa é a diferença, não é? Não é mesmo? Agora, se eu comprar 3 barras, qual vai ser a diferença? Olha aqui, ó. 3 barras. A diferença não vai ser 3 vezes essa daí? Compreenderam o que eu pensei? Olha, se comprasse 3 barras em cada mercado, quer dizer que seriam 3 vezes 9 e 3 vezes 9,95. A diferença não é 0,95? É só multiplicar isso por 3 que também vamos chegar ao resultado. Então, olha, 3 vezes 0,95. Atenção aqui, porque essa é uma multiplicação envolvendo décimos, ok, meninos? Do mesmo jeito que a subtração. Então, olha aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula, número debaixo de número, senão não vai dar certo. Vamos ver a multiplicação. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Olha, na casa dos decimais. Décimo, centésimo. Então, eu vou lá, ó, décimo, centésimo e coloco a vírgula, ok? Quantas casas eu tiver depois da vírgula é o quantas casas o meu resultado também vai ter. Então, na letra C, a diferença de preços é de 2,85. O que, gente? Reais, né? Nós estamos falando aí em dinheiro, né? Porque a gente está tratando de valores de compra. Letra C. Você costuma fazer averiguação de preços? Por que se faz necessário? Por que vocês acham que é importante a gente fazer essa avaliação de preços, de comparar as coisas? Justamente por isso, olha a diferença que deu de um para o outro em 3 barras. De repente, você consegue comprar outra coisa se você comprar no mercado mais barato, porque quando você olha assim, de 9 para 9,95, é quase R$1 de diferença, faz muita diferença, tá? Então, a gente precisa comparar para economizar, né? Letra E.
3 amigos dividiram a despesa por igual ao comprarem 3 barras no mercado X. Qual a contribuição de cada amigo? Ora, meninos, prestem atenção. Se eles compraram no mercado X, eles pagaram R$9, não é isso? Então, eu nem vou fazer conta aqui, olha. R$9 vezes 3 amigos seria o preço total de 3 barras, ok? Quer dizer que cada um pagou quanto? R$9, ó. O preço de 3 barras para 3 amigos seria 27 dividido por 3, que dá 9. Entenderam que eu não preciso nem fazer conta, que era só uma questão de observar os dados? Espero que sim, espero que vocês tenham compreendido bem isso, olha. 3 amigos dividiram a despesa por igual ao comprar 3 barras. Então, ó, 3 amigos, 3 barras. Aí, cada um pagou uma, ok? Por isso que eu não precisei nem fazer conta. Eu só, ó, 3 amigos, 3 barras. Cada um pagou uma. Joia? Então, cada um pagou R$9, ó. Joinha? Vamos relembrar aqui, olha, essa divisão por número decimal. Vou deixar para vocês um vídeo rodando para a gente lembrar disso. Dividir 63 por 35. A primeira coisa que podemos dizer é, beleza, 35 não cabe em 6, mas cabe em 63, ele cabe uma vez em 63, porque 2 vezes 35 é 70, que é um número muito alto. Ele cabe uma vez, vou anotar isso. 1 vezes 35 é 35. Então, se subtrair, vamos reagrupar aqui e a gente pega um 10 do 60 e fica 50. Daí damos esse 10 para o 3, que vai ficar 13. 13 menos 5 são 8. 5 menos 3 são 2. Simplesmente dá para falar que 63 dividido por 35, vou anotar isso. 63 dividido por 35 é igual a 1 e restam 28. Mas isso não é muito satisfatório, né? Sabemos que a resposta certa será uma vírgula, alguma coisa. Vou continuar dividindo. Quero dividir completamente esse número e ver que tipo de decimal consigo. Para fazer isso, basicamente é preciso acrescentar um decimal e continuar a baixar os valores decimais para a direita do decimal. 63 é exatamente a mesma coisa que 63,0 e posso adicionar os zeros que eu quiser. Aqui dá para simplesmente assegurar esses decimais e baixar um zero na primeira casa após a vírgula, que é da posição dos décimos. Baixamos o zero e a pergunta é, quantas vezes 35 cabe em 280? Como sempre, tem um truque quando estamos dividindo um número de 2 por outro de 3 algarismos. Definitivamente vai ser, se eu pudesse adivinhar, diria que 40 cabe 7 vezes em 280, 30 cabe em 280, cerca de 9 vezes. Esse número será entre 7 e 9, então vamos tentar o 8. Portanto, vamos ver o que dá 35 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, 3 vezes 8 é 24, mais 4 são 28. Esse número cabe perfeitamente. 35 cabe exatamente 8 vezes em 280. 8 vezes 5, já fizemos. 8 vezes 35 é exatamente 280. E não tem nenhum número restante agora. A gente não precisa baixar mais nenhum zero. Agora a gente sabe que 63 dividido por 35 é exatamente igual a 1,8. Bacana, né? É um vídeo rápido, relembrando aí como é que a gente faz essa continha, ok? Vamos para esse último exercício. A família de Paulo mudou recentemente para Lucas do Rio Verde e estão trabalhando com reciclagem para sustentar a família. O pai, Paulo e sua mãe coletam latinhas para vender. Por semana, Paulo e a sua família conseguem coletar 5.000 latinhas. Sabendo-se que para ter 1 quilo são necessárias aproximadamente 50 latinhas. Quantos quilos, então eu quero saber o quê? Em quilo aqui primeiro. De latinhas a família de Paulo consegue coletar na semana. Olha aqui a resolução da letra A. 5.000 dividido por 50, não é isso? O total que eles recolhem por semana pela quantidade que forma 1 quilo. Então, o que eu fiz? Olha, eu tirei um zero daqui e um zero daqui, né? Agora eu fiz, 5 dividido por 5, 1. Deu
100 quilos. Isso aqui é uma conta mental, viu, gente? É um cálculo mental. Por isso que eu não pus a conta propriamente dita, porque vocês já devem saber que ao dividir ou multiplicar números com zero nas ordens de um e do outro, eu posso cancelar, né? Mesma coisa eu dividir os 2 por 10. Lembra que quando eu faço uma igualdade, eu posso aplicar o mesmo fator de um lado e do outro que dá certo? Então, se eu dividir os 2 por 10, tudo bem, ok? O que eu não posso é dividir um por 10 e esquecer o outro. Mas para a gente poder fazer assim, os dois termos podem estar sendo trabalhados dessa maneira. Então, aqui eu tirei um zero de cada lado. E se eu vou dividir, 500 dividido por 5, 100, ok? Mentalmente dá pra gente fazer. Então, olha, eles conseguem 100 quilos por semana. Olha a segunda resposta. Qual o valor arrecadado com a venda das latinhas, sabendo que o quilo da latinha custa R$ 3,50, é o valor de cada uma. E ele quer saber agora sobre valor e não sobre quilo. O quilo eu já tenho, que são 100 quilos. Vezes 3,50. Eu fiz a conta aqui para vocês, mas a gente também pode resolver ela com um cálculo mental. Quando eu tenho 100 vezes um número decimal, eu apenas modifico o lugar da casa, onde a vírgula fica. Observe o seguinte, se eu fosse fazer essa conta sem nenhuma vírgula, não é só acrescer os zeros? Então seria... Vamos supor que não teria vírgula nenhuma nesse número, ok? Tem o zero aqui do 350, mais dois zeros aqui. Então, mais 1, 2. Quantas casas eu tenho com decimais? 1, 2. Então, eu vou contar 1, 2 e vou pôr a vírgula. Isso aqui também é cálculo mental. Eu não precisei desenvolver a conta, mas eu sei que ao multiplicar... eu vou acrescer, foi exatamente isso que a gente fez aqui, olha. O zero multiplicado por 100, 0. 5 vezes 100, 500. 3 vezes 100, 300. Olha aqui, ó. Se a gente for colocando, aqui os números não ficaram exatamente um debaixo do outro, não. Mas vocês conseguem perceber que eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0. 3 zeros, ok? 3 zeros. Quantas casas decimais? 1, 2. 1, 2. É isso, assim que eu faço para calcular aonde eu vou pôr a minha vírgula depois no meu resultado. Lembraram disso? Então, isso aqui também dá para ser feito através de cálculo mental. Então, a resposta aqui da letra A, 100 quilos por semana, e eles arrecadaram R$ 350, ok? Em um mês, quantos reais a família de Paulo ganha com a venda das latinhas? Olha só. O nosso primeiro cálculo foi por semana. Então, um mês tem quantas semanas? 4. Então, se em uma semana eles conseguem 350, eu vou multiplicar por 4, ok? Para poder descobrir o mês. Ah lá, os zeros. 4 vezes 0, 0. 4 vezes, 4 vezes 5, 20, vão 2. Ficou o 0 aqui e foi 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, por mês eles ganham R$ 1.400 com as latinhas, ok? Então, é importante a gente fazer essas palavras-chave para a gente identificar na leitura o que o problema está precisando, para eu identificar quais os dados eu vou utilizar. E eu posso fazer por cálculo mental desde que eu escreva alguma coisa demonstrando o meu cálculo mental. Eu não posso também falar assim, tia, porque eu sei que é assim e só pôr o resultado. Quando existe um campo para que vocês desenvolvam uma continha, vocês precisam informar como é que vocês chegaram no resultado, ainda que seja na escrita, ok? Você pode até colocar assim, por cálculo mental, achei o valor X. Tudo bem. Agora, se é só de marcar X, não tem problema, não precisa apresentar o cálculo, tá? Agora, se tem campo para apresentar o cálculo e não tem opção para marcar resposta, tem que escrever o cálculo na atividade, no problema, tá? Tem que informar alguma coisa sobre como você chegou no resultado.
Muito bem. Olha, eu espero que eu tenha ajudado para resolver as atividades de hoje. Vocês têm essas atividades no capítulo 6 do livro de matemática de vocês. Dá uma conferida lá, tá? Observem, treinem, façam um pouquinho de exercícios além do caderno pedagógico, porque o importante é a gente aprender, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.